Olá, essa é a aula 2 de ligações químicas deslocalizadas. Essa aula é curta, só tem 14 slidezinhos, tá? Novamente, vocês podem achar esse material nesses capítulos desses livros aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Continuando, né? Vou mostrar alguns orbitais moleculares para vocês, falar algumas propriedades de deslocalização, composto com elétrons deslocalizados, né, não localizados. Aqui tem um exemplo interessante da acroleína. Acroleína é um nome desse composto alfa-beta insaturado da cetona com uma dupla conjugada, né? O nome dela é prop-2-enal, vulgarmente conhecido como acroleína, né? Então aqui vocês veem que você tem dois pares de elétron P, né? Então, consequentemente, nós temos você tem dois pares, né? Então, você tem quatro elétrons. Dois pares, 4 elétrons. Como você tem 4 elétrons, nós temos dois orbitais ligantes, né? Dois ligantes e dois antiligantes aqui, né? Isso aqui. Dois antiligantes. Esses orbitais ligantes são os... Veja que a gente só está mostrando aqui os elétrons π nesses orbitais, nesses diagramas. Porque as ligações sigma, embora a gente consiga representar as ligações sigmas em orbitais com orbital molecular, elas não são interessantes aqui porque as mais reativas são justamente esses elétrons π que podem ser quebrados. A ligação sigma, para você quebrar uma ligação sigma aqui, você teria que ter radiação ionizante, né? Então você tem dois orbitais π ligante e dois antiligantes aqui, tá? Então como é que a gente sabe, como que a gente conta aqui? Um jeito de você desenhar é com esses orbitais, então esses orbitais π aqui, né? Então a gente tem esses dois orbitais π, e você vê que ele desenha o esqueletão da molécula, né? Os elétrons. E aí, quando você tem todos eles pintadinhos assim, do jeito que está, significa que todos eles estão em fase. Então, aqui tem 0 nodo. Aqui, vê se esses dois estão em fase e esses dois estão em fase, mas esses dois aqui não estão em fase. Então, isso aqui aqui você tem um nodo, tá? Aqui você tem esses dois não estão em fase. Esses dois aqui estão em fase e esses dois não estão em fase. Então aqui vocês têm dois nodos e esse aqui de maior energia tem que ter 1, 2, 3 nodos, né? 1, 2, 3 nodos. Quanto maior o número de nodos, maior energia. Então esse é um jeito simplesinho para você desenhar os orbitais. Na verdade os orbitais não têm esse jeitão aqui, é isso que está desenhado aqui com cálculo, né? E veja que o orbital molecular não está contemplando o modelo de ressonância, a gente está só colocando como estão esses elétrons π aqui, né, dos 4 elétrons. Tem 2 aqui, mais 2 aqui, 4 orbitais, 2 ligantes e 2 antiligantes. E se a gente desenhar, nós temos esses elétrons aqui, esse aqui é o HOMO, o Highest Occupied Molecular Orbital, e esse aqui é o Lowest Unoccupied Molecular Orbital. E veja que aqui eu não estou considerando os elétrons N, porque nós temos dois elétrons aqui, ó, dois pares aqui, que têm a mesma energia. Tá? Esses dois pares têm a mesma energia. Considerando, então, se eu não considerar os dois pares de elétron, esse aqui é o HOMO e esse aqui é o LUMO. Você considerando os elétrons N, que como os elétrons N não são nem ligantes, nem antiligantes, eles são não ligantes, eles teriam que estar aqui, ó, que é entre o meio, que é isso que acontece, né? Então você tem os dois ligantes que eu mostrei anteriormente, você tem os dois antiligantes e você tem aqui o não ligante, que são esses elétrons N aqui. Então, se você considerar os elétrons N, você tem esse tipo de diagrama aqui. O HOMO são os N. Veja que você pode ter uma transição N-π estrela, ou você pode ter uma π estrela. Dá para acontecer as duas coisas, tá? Quando você incide luz nessa molécula, você pode promover esses elétrons.
É mais fácil promover o N para o π estrela, porque a diferença de energia é menor, mas você pode promover também os π de π para π estrela, tá? Então, isso que eu quero falar um pouquinho para vocês, da conjugação e do fenômeno de absorção de luz pelas moléculas orgânicas, né? Quanto mais conjugada é a molécula, menor essa diferença entre homo-lumo, como a gente já falou, né? Então, você tem o 3-butadieno aqui, né? Ele é transparente, ou seja, ele não absorve luz no visível. Então, a molécula que é incolor significa que ela não absorve luz no visível. Basicamente isso, ela vai absorver no ultravioleta, onde a gente não enxerga, tá? Depois eu vou falar o que é absorver luz. Já o beta-caroteno, acho que no beta-caroteno, é o alfa-caroteno, que está na laranja, é essa molécula aqui, desculpe, o beta-caroteno está na cenoura, em outros, tem vários vegetais que tem beta-caroteno laranja, aqui não é a fruta, é a cor, desculpe. A gente tem essa enorme conjugação nessa molécula, né? E isso faz com que o homo e o lumo fique cada vez menor, sendo que ela começa a absorver. Ela tem cor laranja, tá? Se ela tem cor laranja, ela absorve na cor complementar ao laranja. Fenômeno físico de absorção de luz. Então, a conjugação, o que ela faz, como eu já mencionei? A conjugação aproxima o orbital homo-lumo, diminui a energia necessária para promover a molécula para o estado excitado, absorção em comprimento de onda maior, né? Por exemplo, você pega essa molécula, o alceno, que tem uma dupla só e não está conjugada a nada, essa é a diferença entre o homo e o lumo. Homo, π e o π estrela, que é o antiligante. Ela absorve em 165 nanômetros, ou seja, no ultravioleta. Você promove um desses elétrons aqui para esse orbital. Então, ela absorve luz em 165, vai para esse elétron, vai para o... Você não promove o elétron, você promove, obviamente, o elétron é dentro da molécula, né? Você não está tirando o elétron da molécula. Você promove a molécula do estado π para o π estrela, consequentemente, você tem essa distribuição de elétrons. Esse elétron aqui fica pouco tempo nessa condição, porque ele está desemparelhado, então ele volta, tá? Então isso é assim que a gente enxerga as coisas, né? Quer dizer, a luz bate, se tem algum pigmento ele absorve, vai para o estado excitado, para um estado de maior energia, e depois ele volta, tá? Esse processo se dá rapidamente. Se você coloca uma conjugação aqui, o que acontece? Você aproxima o homo do lumo, tá? Então, veja, agora a diferença de homo-lumo de 173 kcal por mol foi para 132 kcal por mol. E ele já absorve num comprimento de onda maior, ou seja, absorve num comprimento de onda maior, quer dizer, menos energético, porque o homo-lumo chegaram mais próximo. Se você colocar 3 conjugações, veja que de 132 eu fui para 111, né? E aí o comprimento que observa é de 165, 217 e 258. O lambda, né, o comprimento de onda que absorve, aqui é o máximo, né? Você tem uma banda de absorção, nós estamos falando do máximo de absorção, é em 258. Então, quanto mais conjugado, menor a distância entre o homo e o lumo, mais fácil promover em termos de energia e absorve luz de comprimento de onda cada vez maior, vai indo para o visível. E se for ficando cada vez maior, vai indo até chegar perto do vermelho ali, né? Aquele caroteno que a gente mostrou, ele absorve no azul, tá? Veja, a cor dele é laranja. Se ele é laranja, ele absorve na cor complementar ao laranja, que no caso é azul, tá? 470 nanômetros. E essa é a diferença, veja, enquanto esse aqui, que tem 3 duplas, absorve em 258, que ainda é ultravioleta, ou seja, esse composto é incolor, esse aqui que é laranja e absorve no azul, ele tem uma diferença entre o homo-lumo de só 60, quase 61 kcal por mol. Então esse é o efeito Então, sabendo a estrutura, a gente sabe até prever onde que essa molécula vai absorver, onde a gente pode esperar que tenha absorção de luz e que cor ela tem.
Aqui nós temos um composto alfa-beta insaturado, né? Com essas duas duplas saturadas, e eu estou considerando esses elétrons N, veja, aqui o HOMO são os elétrons N, eu estou promovendo esses elétrons N para o orbital π estrela, para elétrons não ligantes para o π antiligante, né? Isso que está acontecendo. E essa diferença aqui de energia é 314 nanômetros. Veja que é uma conjugação mais eficiente. A conjugação é maior do que quando você tem duas duplas de carbono, né? Que aqui é 217. Então, medindo o espectro de absorção, o VVIS, você tem uma ideia da energia do HOMO-LUMO. É isso que dá para tirar dos espectros de absorção. Quando a gente vira um pouco de espectroscopia, vocês vão ver isso aí. Então, tirando o espectro de absorção, eu tenho ideia da distância da energia HOMO-LUMO, né? Então, veja, duas duplas conjugadas, uma carbonila e uma dupla conjugada, a conjugação é mais efetiva, menos energética do que duas duplas. Tá? Então, a promoção aqui, eu estou promovendo elétrons do orbital N, que eu desenhei aqui, para o orbital π estrela. Não é exatamente essa molécula aqui, né? Essa aqui é a acroleína e aqui tem uma metila, duas metilas a mais aqui. A gente já falou de hiperconjugação quando eu falei de estabilidade ao seno, mas eu posso usar a mesma explicação para a gente explicar a estabilidade de carbocátions, né? Então, a primeira parte eu falei sobre conjugação e absorção de luz, e essa parte é sobre estabilização de carbocátions, carbânion e radical de carbono. Então, esse aqui é o cátion metila e esse aqui é o cátion etila, né? Veja que o cátion metila é menos estável do que o cátion etila. A gente vai explicar por quê. O efeito é de hiperconjugação, como vocês podem ler aqui, né? Então, vamos explicar primeiro o que é hiperconjugação. Hiperconjugação é um efeito de dispersão de elétrons através da sobreposição da ligação sp3s em um orbital vazio. Tá? Qualquer efeito de dispersão de carga faz com que a molécula tenha menor energia. Qualquer efeito de concentração de carga aumenta a energia da molécula. Tá? Isso sempre. Ok? Então, a hiperconjugação é um efeito de dispersão de carga. Dispersão de carga de quem? Dos elétrons sp3s. Essa molécula tem elétrons sp3s? Não, não tem, tá? Então você só tem aqui os elétrons esse carbocátio aqui tem uma hibridização sp2. Então nós temos esses elétrons sp2s aqui que não tem jeito de sobrepor aqui, porque o ângulo não dá, né? Veja, esse orbital está aqui e esse está, a ligação está aqui. Não tem jeito de você sobrepor esses elétrons. Então a estabilidade do cátion metílico não existe. O cátion metílico é o cátion o carbocátio menos estável que tem. Tá? Um dos. Vou dizer que é o menor, pode ter alguma espécie que seja menor que ele ainda. Nesse caso aqui, quando você tem um etilo, você tem um carbocátio nesse carbono e você tem um grupo CH3 ligado a ele, que está representado aqui, veja, aqui eu tenho elétron, o orbital P vazio, né, que é o que tem aqui também, e aqui eu estou mostrando os elétrons sp3s, que é aqui, esse carbono aqui é um carbono sp3, então você tem esses elétrons da hibridização do carbono aqui, que é sp3, é tetraedral, com esses elétrons S, então esses elétrons aqui é que se aproximam do orbital vazio e dispersam. Então, a dispersão desses elétrons sp3s nesse orbital vazio. Veja, quanto maior a quantidade de grupos de elétrons sp3s que você tivesse, se tivesse outros grupos ligados aqui, mais um sp3s aqui, mais aqui, ou seja, se tivesse um carbocátio terciário, a probabilidade de ter essa dispersão seria maior. Se a probabilidade de ter essa dispersão é maior, você estabiliza, você tem um efeito de dispersão maior desses elétrons. Consequentemente, você estabiliza o carbocátio. Tá?
No caso do carbocátion, o orbital vazio é o P, ok? Quando a gente está falando de alcenos, não tem orbital vazio, não é um carbocátion. Então, onde que essa dispersão acontece? Dos elétrons sp3s ligado no carbono sp2 da dupla no orbital LUMO do alceno. LUMO do alceno, esse é o orbital vazio. Aqui, o orbital vazio é o orbital P do carbocátion, tá? Desse carbono sp2 também. Quanto mais elétrons o orbital sigma sp3 tem, maior a probabilidade de dispersão e, consequentemente, maior a estabilidade do carbocátion, né? Então, o que acontece aqui é, veja, você tem, em termos de energia, você tem um orbital P vazio e aqui você tem um orbital, a ligação sp3s, né, a ligação sigma no orbital, que está cheio, que é esse orbital aqui, né? Esse que estou mostrando aqui. Então, o que acontece é que você tem não tem ligação, tá? Mas a gente está fazendo como tendo uma ligação, mas o que acontece é que você estabiliza, são esses elétrons aqui da sp3s que estabilizam, tá? Quer dizer, você tem um caráter de ligação com esse orbital P vazio e você dispersa a carga e a energia do sistema cai. Isso é hiperconjugação. A consequência disso, que vocês sabem muito bem, no caso de alcenos a gente falava quanto mais substituído o alceno, mais estável. No caso de carbocátion é a mesma coisa, quanto mais substituído o carbocátion, mais estável. Então a gente está indo aqui do mais estável para o menos estável. Aqui, maior dispersão de carga, maior concentração de carga. Então você está vendo aqui o cátion tércio butila, né? Não é esse aqui, o tércio butila é esse aqui que vocês estão vendo aqui, esse. Esse aqui é esse aqui, tá? Então, cátion tércio butila, que é um carbocátion terciário, carbocátion secundário, carbocátion primário e aqui um cátion metila, que não é primário nem nada, é o cátion metila. Então, quanto mais azul, maior a concentração de carga. Quanto mais para verde, maior a dispersão de carga. Então, veja, o carbocátion terciário tem maior dispersão de carga por efeito hiperconjugativo do que o cátion metílico, onde a carga está concentrada e não tem nenhum mecanismo de dispersão de carga. Consequentemente, ele é mais instável, tá? Então, aqui nós temos o cátion benzílico, que tem, veja, o cátion benzílico e o alila tem um efeito além, né? Ele tem um efeito de ressonância. A ressonância é um efeito de dispersão de carga, mais importante do que hiperconjugação, né? E isso faz com que, não diria mais importante, né? Mas, veja, se você comparar esse aqui, o metilo, o primário e o secundário, a ressonância ganha. Mas se você comparar o efeito hiperconjugativo de 3 grupos, é mais ou menos a mesma estabilidade do efeito de ressonância, tá? Então, cátion benzílico, alilo e terciário são praticamente os mais estáveis. O menos estável aqui é a metila e cátion vinila. Ele é até menos estável do que o metila, tá? Aqui, veja, essa carga não está dispersa aqui por efeito de ressonância, tá? Não dá para escrever estrutura de ressonância. Essa carga está centrada nesse carbono. E um carbono sp2, ele é mais eletronegativo do que um sp3. Tá? Vou colocar aqui para vocês, né? A eletronegatividade aumenta assim, ó. Tá? sp3 é menos eletronegativo do que sp2, que é menos eletronegativo que sp. Então, o carbono sp2 é mais eletronegativo. Então, ter uma carga positiva em cima de um carbono mais eletronegativo significa que você concentra, que é pior ainda, no efeito de concentração de carga. Aqui, só para vocês terem um exemplo, aquele o cátion vinílico, né, que essa carga está centrada aqui, se você desenhasse, aqui é a ligação sigma, né, essas ligações sigma, e aqui o orbital P vazio, que tem a carga positiva, né, e esse aqui tem a ligação dupla, que vocês estão vendo. No caso do cátion fenila, é a mesma coisa, tá, gente? Aqui, essa carga não está dispersa aqui, ela não está dispersa, ela está centrada, desenho benzeno esquisito aqui, essa carga está centrada em cima desse carbono aqui, tá? Está centrada, então, se fosse desenhar, você tem
todo o sistema π aqui, tá vendo? Sistema π, e a carga está centrada aqui nessa posição, tá? Aqui, tá? Esses dois carbocátions não são estabilizados por ressonância, são bastante instáveis. Isso é importante para outra disciplina quando a gente falar de substituição nucleofílica de primeira ordem, eliminação de primeira ordem. E quanto a radicais? Vamos tentar usar o mesmo raciocínio. No caso de radicais, a estabilidade é exatamente igual à de carbocátion, tá? Então, quanto mais substituído o radical, mais estável ele é. Tem efeito de ressonância? Também tem. Quanto mais conjugado e você tiver algum efeito de ressonância de dispersão dessa carga, também estabiliza o radical. Mesma coisa que o carbocátion, tá? Então, a estabilidade é a mesma que a ordem. Coloquei os mais simples para vocês. Radical terciário, radical secundário, radical primário, radical metila. Isso é um radical, tá? Então, quando vocês falarem que tem um grupo ligado, isso é um grupo ligado. O grupo R está ligado no radical. Entendeu? Beleza. Radical é a molécula. É qualquer molécula que tem elétrons desemparelhados. Tem um elétron, tá? Quando a gente tiver um par de elétron, é uma carga negativa. Um elétron é um radical. O radical se formou através de uma clivagem homolítica da ligação. Okay? O carbocátion formou através de uma clivagem heterolítica, onde uma espécie saiu com o par de elétron. Aqui a clivagem foi homolítica. A molécula, o grupo que estava ligado aí saiu com o elétron dele e ficou o carbono com o elétron dele. Isso aqui era o nosso esquema de carbocátion e esse aqui é um esquema similar quando a gente usou para o radical, né? O esquema é mais ou menos e o efeito também é de hiperconjugação. Então, quanto mais substituído, mais estável. Ok, e se a gente tiver um carbânion, se tiver agora um par de elétron, né? Veja, qual que seria a geometria aqui de um carbocátion? Esse carbono é sp2. Esse carbono aqui também é sp2. Ele é sp2 que tem um elétron no orbital p, tá? Eu diria que ele está entre sp2 e sp3, está ligeiramente distorcido porque você tem um certo elétron ali. Mas o carbônio não, o carbônio é tetraedral, esse carbono aqui é sp3, tá? Essa é a hibridização dele. E aí, onde tinha uma ligação química, agora você tem um par de elétron, tá? Grupos alquilas devem estabilizar o carbônio, aí não dá pra gente usar a mesma lógica, né? Porque a gente falava que a hiperconjugação é sobreposição dos elétrons sp3s no orbital vazio p. Aqui a gente não tem. No caso do radical ainda dá para usar essa conversa porque tem um elétron só, mas aqui não tem, tá? Então a estabilidade de carbânions é exatamente a inversa de carbocátions e radicais de carbono. Ou seja, quanto mais substituído o carbânio, quanto mais substituído, menos estável ele é. Okay? Quanto mais substituído o carbânio, menos estável ele é. Pelo efeito inverso. Quanto mais elétrons sp3s, maior você concentra mais carga ainda. Então você deixa cada vez mais instável. Tá? Então, naquela nossa conversa ali, para carbânion, seria a ordem, se fosse carga negativa aqui, a ordem seria a inversa. Esse aqui seria o mais estável, se fosse um carbânion. Tá? Obviamente você tem outros efeitos que podem estabilizar um carbônio. Por exemplo, se você tirar um próton dessa posição aqui, que é a posição alfa, ou do carbono alfa, esse próton é chamado próton alfa, se você tira ele, você forma, seria essa molécula aqui, né, gente? Ó. Que horrível, peraí. Borracha. Vamos desenhar direito, né? Vou desenhar aqui para vocês, ó. Aqui é um aldeído. Tem um H aqui. Vamos desenhar um H para ficar mais claro. E aqui você tem um próton, tá vendo? Ok? Se eu venho... Isso aqui está em equilíbrio. Desculpe, se eu usar uma base... Se eu usar uma base aqui, por exemplo, hidróxido, vai.
Se eu usar hidróxido, eu tiro esse próton. Difícil desenhar com o mouse, desculpe. Forma uma carga negativa, mais água aqui, tá? E essa espécie aqui é estabilizada por ressonância. Quando a gente falar de basicidade, acidez e basicidade, eu vou voltar nesse assunto, tá? Oh, meu Deus do céu. Peraí, borracha. Isso. Caneta. Tem os outros dois elétrons não compartilhados aqui que eu não estou desenhando, tá? Aí, desenhei agora. Então é isso aí, eu peguei esse aldeído, tirei esse próton alfa aqui com uma reação ácido-base, eu formei água e formei essa espécie aqui que tem carga negativa que é estabilizada por ressonância. Essa espécie chama-se enolato, tá? Quando ele está protonado aqui, na verdade esse equilíbrio entre, se você, vou desenhar com uma cetona só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui existe. Isso aqui existe sem você colocar base, isso é um equilíbrio, tá? Chama equilíbrio ceto-enólico. Essa aqui é a forma ceto e esse aqui é o enol, que a gente vai falar ao longo do curso, tá? Então esse equilíbrio existe. Você colocar uma base, você tira o próton e forma um enolato. Essa é a espécie. Então é um jeito de estabilizar um carbânio. Isso daqui é um carbânio. Na verdade, esse carbânio, quando está conjugado com uma carbonila, chama enolato, tá? E isso nos leva ao final da aula, onde eu falei, já dei uma adiantada aí, que eu não gosto de suspense, né? Esse equilíbrio entre a forma ceto e a forma enólica chama-se tautomeria. Esse equilíbrio chama-se equilíbrio tautomérico, tá? Veja que isso aqui não é ressonância, tá? Isso é um equilíbrio. Então, quando é um equilíbrio, eu posso falar forma ceto e a forma enólica. São duas espécies diferentes. E pelo que vocês estão vendo aqui, esse equilíbrio está deslocado para esse lado aqui. Isso quer dizer que a forma ceto é mais estável do que a forma enólica. Sempre é assim? Não, nem sempre. Na maioria das vezes o enol é o mais estável, mas, desculpe, algumas vezes o enol é mais estável, mas na maioria das vezes a forma ceto é mais estável. Que eu vou te dar um outro exemplo onde que a forma enólica é mais estável do que a forma de cima, tá? Então, o que estabiliza a forma enólica? Algum efeito intrínseco da molécula, tá? Por exemplo, aqui esse efeito intrínseco de estabilização do enol é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio também é um efeito de dispersão de carga, ok? Então você tem a forma ceto, a forma enólica, veja que aqui é quase 100% e aqui é 85-15. Quer dizer que você estabilizou a forma enólica, tá? O enol, você estabilizou o enol. Se elas são igualmente estáveis, você tem um equilíbrio 50-50, você tem 50% das espécies no equilíbrio. Existe isso? Existe, tá? Vocês vão ver alguns exemplos depois. Então, na tautomeria existem isomes estruturais que podem sim converter na presença de ácido ou base, tá? Esse equilíbrio aqui, você pode fazer com que atinja o equilíbrio mais rápido usando ácido ou base. Tá? A gente talvez fale isso nessa disciplina, mas com certeza vocês vão ver na próxima sobre reatividade. É isso aí, isso é um equilíbrio ceto-enólico apresentando para vocês.